Meus amigos, boa noite. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão me acompanhando através dos meus vídeos e através das publicações que eu estou fazendo, através do Face e através do canal do YouTube, com relação aos problemas existentes em nosso bairro e, por que não dizer, em nossa jurisdição. Eu quero desde já informar a todos que me acompanham que eu sou conhecedor de uma boa parte dos problemas existentes em nosso bairro. Eu sou conhecedor do que havia e está existindo hoje no nosso bairro com relação a alguns problemas que eu tenho publicado. Quando eu falo nos meus vídeos que eu menciono afundamento, eu menciono umidade, eu menciono trincas de bloco, eu menciono bacias, é porque isso são termos técnicos da construção civil. Eu trabalhei em uma das melhores empresas de consultoria, estudos e projetos do estado de Pernambuco. Não vou dizer o nome por questão de ética, mas eu trabalhei um bom tempo nessa empresa e ali eu pude observar e aprendi muito com relação à construção civil, mas não boto em prática porque não tive chance de colocar. Porque o meu forte mesmo, eu sou caminhoneiro, eu sou carreteiro, mas o meu forte mesmo é a estrada. Por isso que eu conheço algumas coisas com relação à estrada. Tudo que eu falo eu me refiro à estrada. E por falar em estrada, esse trecho aqui entre a Caxangá e Prazeres, eu sou conhecedor de tudo o que há embaixo desse solo, nesse tapetão daqui até Prazeres. Em 1967 nós morávamos ali no bairro do Barro e o estado nos indenizou, né, para passar a estrada, essa BR-101, e aqui viemos morar no bairro aqui de Jardim São Paulo. Em 1967 não havia ainda a construção dessa BR-101. Aqui havia grandes pântanos, aqui havia grandes lagoas, aqui havia uma boa quantidade de matéria orgânica embaixo no solo. Na construção desse canal aqui, ao lado da casa da Mercedes, foi retirado aqui pela construtora, que eu também não vou mencionar o nome por questão de ética, foi retirado muita quantidade, né? Caminhões e mais caminhões de matéria orgânica aqui neste lugar. E aqui, neste ponto de Jardim São Paulo, entre a Ceasa e aqui a Estação do Barro, há uma boa quantidade de areia de fingir embaixo, de 8 a 9 metros de areia de fingir. Só se sabe e comprovar isso que eu estou falando quando se faz uma sondagem. Aí sim vai ver que o encanamento da sonda, ela puxa a areia de fingir que há embaixo desse solo. Toda essa área aqui da Piracicaba, em uma boa parte, ela balança por conta dos sonorizadores que estão ali na BR, né? Balança. Por quê? Porque as camadas que foram feitas na época de terraplanagem, base, subbase, leito e subleito, foram bem feitas na época para suportar o trânsito de caminhão trucado e carretas, porque não havia ainda as carretas na época, bitrem na época, né? Não havia os bitrens. Então o tráfego foi calculado exatamente, eu creio, para somente passagem de bitrem, ou aliás carreta, e os caminhões trucados. E ali naquela área ali do quarto Becom até a Carne e Queijo, e ali sentido o Ibura, né? Ali tinha grandes lagoas, onde nós, como criança, íamos tomar banho aí, andando por dentro da mata. Nós íamos tomar banho
né, naquele trecho. Aqui em frente, aí onde é a Estação do Barro, havia uma outra companhia, que eu também não vou mencionar o nome. Ela era quem armazenava toda a quantidade de areia de fingir. Toda a quantidade de areia de fingir era tudo estocado ali, em frente, ali, quase em frente à Estação do Barro, pelaquela empresa. Para todas as areias serem transportadas, né, para espalhar no longo trecho entre a Ceasa e o Ibura. Ali na frente da Carne e Queijo, por que é que há aquela quantidade de quebras de placas? Porque ali era onde havia as lagoas. Então, com relação à umidade que tem embaixo daquele terreno, as placas não aguentam. Por quê? Porque essas placas elas não têm ferragem. Essas placas elas não têm ferragem, elas têm uma metragem de 5 metros, né, por 20 a 25 de espessura de concreto usinado, sim senhor. Mas elas não têm ferro. Quando faz um trecho longo, né, de concretagem, que não dá tempo de terminar, aí se colocam no final dela uns ferros de 1 polegada, 1,5 polegada, que se chama-se cordoalha, que é para fazer a emenda no dia seguinte. Ok? Então a base, subbase, leito e subleito desse terreno todinho da BR foi bem feito, mas com o fabrico dos bitrem, né? As grandes capacidades de carga passando pelo local no dia a dia foi ocasionando este quebra-quebra das placas, porque elas não têm ferro. Na época o nosso laboratório era ali hoje onde é a Limeira. Não vou dizer também o nome da empresa que era lá, por conta de questão de ética, mas o nosso laboratório era lá, onde hoje é a Limeira, onde havia os ensaios de compactação, limite, CBR, granulometria e por aí em diante, né? Compactação, CBR, granulometria, extração de asfalto, extração de cimento, não é, para saber todos esses ensaios pela empresa que eu trabalhei. Uma das melhores empresas do estado de Pernambuco, em construção, em consultoria, estudos e projetos do estado de Pernambuco. A tão famosa empresa, por questão de ética não vou falar, mas quem trabalha na construção civil, eu acho que deve saber mais ou menos qual é a empresa. Então é desse jeito, né? É desse jeito. As informações que eu tenho com relação a essa área entre a Caxangá e Prazeres é porque esse quebra-quebra, toda essa umidade é por conta, né, dessas lagoas, rios e lagos que havia nesse longo trecho entre a Caxangá e entre Prazeres. Podem observar que é o trecho onde mais se quebram as placas, porque a umidade embaixo é grande e a quantidade de areia de fingir. Tem local que dá quase 8 metros, 9 metros de areia de fingir aqui no bairro do Jardim São Paulo. Ok? Então essa é a realidade. Essa é a realidade. Os novatos não sabem disso, né? Os moradores novatos não sabem disso. Mas os engenheiros, muitos engenheiros daquela época já faleceram, né? Já faleceram. Hoje tem, né, a classe mais nova que, para poder saber o que os problemas existentes do solo, tem que fazer os estudos e projetos novamente, né? Para saber o que é que tem embaixo do solo, através das sondagens. E essa é a realidade aqui da nossa jurisdição e do nosso bairro e do nosso município, no caso a BR-101 Recife. Muito obrigado.